É a gravação, né? Martinha. Oi, Marta, boa noite. Boa noite para todos. Júlio também entrou agora. Cassiana, boa noite. Boa noite. Oi, tudo bem? Oi, Kátia. Maravilha! Pode ficar no chão. Oi, Ju. Oi, amore. Fale oi, Bea. Oi. A Beatriz. Que alegria, Márcia. Não vê a hora de chegar, né? Oi, Márcia, tudo bem? Tudo bem, boa noite, pessoal. Boa noite, noite. Bea. Boa noite. É. O seu Toninho também. Aí. Tá todo mundo. Meus irmãos, boa noite, então, a todos. Nós vamos dar início à nossa reunião, pedindo agora, então, que todos desliguem o microfone, deixem um copo d'água para fluidificar e vamos iniciar a nossa reunião do Evangelho de hoje. Prezados irmãos, irmãs, boa noite, muita paz. Jesus nos abençoe os nossos propósitos nesta nossa reunião, nesse nosso reencontro virtual, né? Cada um em seu lar, recebendo as bênçãos que nos chegam do alto. Que Jesus possa nos abençoar para que possamos compreender esses ensinamentos e ter forças para aplicar no nosso dia a dia. É com esse propósito a nossa reunião de estudo do Evangelho. Então, para a preparação, nosso irmão Toninho vai ler uma página do livro Vinha de Luz, de Emmanuel Chico Xavier. Boa noite a todos, queridos irmãos, irmãs. Como o Carrara colocou, tudo isso é um ensinamento para nós, né? E não um mal, porque Deus manda para nós tudo aquilo que é para a nossa elevação. Então, abençoado o Covid, né? Abençoada a pandemia, e cada um de nós estamos aprendendo muita coisa, particularmente e coletivamente. E na história da humanidade, essas situações sempre existiram. Então, do livro Vinha de Luz, a lição Caridade Essencial. E a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, que andeis nele. Evangelho segundo João, na sua segunda carta, capítulo 6. Repetindo esse versículo da segunda carta de João. E a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, que andeis nele. E Emmanuel comenta: em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. Quem dá o pão ao faminto e água ao sedento, remédio ao enfermo e luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino divino em qualquer setor da existência ou da fé religiosa a que foi chamado.
A voz compassiva e fraternal, que ilumina o espírito, é irmã das mãos que alimentam o corpo. Assistência, medicação e ensinamento constituem modalidades santas da caridade generosa, que executa os programas do bem, são vestituras diferentes de uma virtude única, conjugam-se e completam-se num todo nobre e digno. Ninguém pode assistir a outrem com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Ninguém medicará com proveito se não adquiriu o espírito de boa vontade para com os que necessitam. E ninguém ensinará com segurança se não possui a seu favor os atos de amor ao próximo no que se refira à compreensão e ao auxílio fraternais. Em razão disso, as menores manifestações de caridade, nascidas da sincera disposição de servir com Jesus, são atividades sagradas e indiscutíveis. Em todos os lugares serão sempre sublimes luzes da fraternidade, disseminando alegria, esperança, gratidão, conforto e intercessões benditas. Antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. E é a caridade de vivermos verdadeiramente nele para que ele viva em nós. Sem esta, poderemos levar a efeito grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas em nosso benefício, espalhar notáveis obras de pedra, mas dentro de nós mesmos, nos instantes de supremo testemunho na fé, estaremos vazios e desolados na condição de mendigos de luz. Essa belíssima página, né? Com profundos ensinamentos, é do nosso querido Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. Então, a gente pensa assim agora, né? Então, ao receber nessa página, como que se encontrava o ambiente que Chico Xavier estava ali vivendo, né? E trazendo para a Terra, como é esse momento, nessa simples leitura, diante de toda essa agitação que nós estamos vivendo, nos traz a tranquilidade de espírito. E com essa preparação, convidamos Davi para proferir a prece para nós. Capaz a todos, queridos irmãos. Vamos então
concentrando nossos pensamentos, agradecendo a Deus, nosso Pai, as oportunidades do dia de hoje, conduzindo nossos pensamentos àqueles que chamamos de desafetos, ou que talvez no dia de hoje tenhamos enfrentado alguma situação de contrariedade. Gostaríamos, Senhor, de oferecer no altar de nosso coração a lembrança daqueles que ainda não conseguimos abraçá-los e chamá-los de amigos, aqueles que talvez tenhamos tido qualquer problema ou desavença, rogando no Evangelho do Cristo, o orai pelos que nos perseguem, nos caluniam, e rogando, Mestre amado Jesus, para que possamos encontrar nossas parcelas de culpa, quando nós possamos ser os caluniadores, ou nós possamos ser os perseguidores. Há aqueles que estão distante de nós, aqueles que taxamos de inimigos, criminosos. Gostaríamos, Senhor, de rogar ao teu coração as luzes para estes. Sejam os grandes homens, sejam aqueles que ocupam cargos de destaque, que acabam sendo taxados por todos nós como criminosos, corruptos. A estes homens, Senhor, rogamos vossos pensamentos. Ao âmbito da política, rogamos, Mestre amado Jesus, que a vossa intuição consiga romper a densa faixa criada pela mente dos humanos, a imensa faixa negativa criada pelo pessimismo, pelo medo, criado pelo mal, que vossos pensamentos possam atravessar essas faixas e alcançar a mente e o coração dos grandes homens do planeta, dos grandes líderes mundiais, que possa, Mestre amado Jesus, seus pensamentos alcançar a todos aqueles homens que chamamos de homens comuns da vida social, aqueles que não têm seu destaque, mas que são grandes perante a responsabilidade dos trabalhos mais humildes e que quase sempre constroem no anonimato os grandes gestos heróicos de valentia, de honestidade. A este, Senhor, homens anônimos, que no silêncio de uma enxada, de um trator, às vezes no silêncio de um balcão, de uma oficina, homens e mulheres anônimos, dedicados ao ambiente doméstico, na renúncia e no sacrifício, muitas vezes anos a fio, do fogão ao tanque de lavar, para construir no coração dos filhos e dos familiares o espírito da fé e do trabalho, com alegria e sem reclamações. Agradecemos, Senhor, o teu evangelho na noite de hoje, que ele fortaleça em nós, os espíritas, a vontade, o interesse maior pelos estudos, Senhor, das obras de André Luiz, das obras de Kardec, Senhor, para que possa fortalecer em nós a fé. Que esse evangelho da noite nos ajude, como nos ensinou Chico Xavier, para que nós, Senhor, consigamos vencer o sono, vencer o excesso de conforto, para nos dedicarmos, Senhor, mais àquilo que pode construir em nós o reino de Deus. O estudo sincero, a meditação e a prática das mãos no trabalho, Senhor, porque a seara é imensa e as oportunidades de trabalho se multiplicam a todos e em todos os cantos. Muito obrigado, Mestre amado Jesus, pelas oportunidades da noite, oferecidas a nós, os encarnados, e também aos nossos queridos desencarnados, que acompanham cada um de nós em nossos lares na noite de hoje. Que a paz possa envolver a todos. Assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, Instruções dos Espíritos, fora da caridade não há salvação.
Paulo, Paris, 1860. Item 10. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação. Estão contidos os destinos do homem sobre a terra e no céu. Sobre a terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. E no céu, porque aqueles que a tiverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. Essa divisa é a flama celeste, a coluna luminosa que guia os homens pelo deserto da vida, para conduzi-los à terra da promissão. Ela brilha no céu como auréola santa na fronte dos eleitos, e na terra está gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos de meu Pai. Podeis reconhecê-los pelo perfume de caridade que espargem ao seu redor. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus, nada melhor resume os deveres do homem do que esta máxima de ordem divina. O Espiritismo não podia provar melhor a sua origem do que oferecendo-a por regra, porque ela é o reflexo do mais puro cristianismo. Com essa orientação, o homem jamais se transviará. Aplicai-vos, portanto, meus amigos, a compreender-lhe o sentido profundo e as consequências de sua aplicação, e a procurar por vós mesmos todas as maneiras de aplicá-la. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e a vossa consciência vos responderá. Não somente ela evitará que façais o mal, mas ainda vos levará a fazer o bem. Porque não basta uma virtude negativa, é necessária uma virtude ativa. Para fazer-se o bem, mister, sempre existe a ação da vontade. Para praticar o mal, basta as mais das vezes a inércia e a negligência. Meus amigos, agradecei a Deus que vos permitiu gozar a luz do Espiritismo. Não porque somente os homens possam salvar-se, mas porque, ajudando-vos a melhor compreender os ensinamentos do Cristo, ela vos torna melhores cristãos. Fazei, pois, que ao vos vendo, se possa dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma e a mesma coisa, porque todos os que praticam a caridade são discípulos de Jesus, qualquer que seja o culto a que pertençam. Do Livro dos Espíritos, a questão de hoje é a de número 790. Ela está dentro do livro 3º, As Leis Morais, no capítulo 8, Lei do Progresso, dentro do item Civilização. Pergunta: a civilização é um progresso ou, segundo alguns filósofos, uma decadência da humanidade? E a resposta dos espíritos: progresso incompleto. O homem não passa subitamente da infância à idade adulta. Kardec novamente pergunta: é racional condenar a civilização? E os espíritos respondem: condenai antes aqueles que abusam dela, e não a obra de Deus. Então, essas são as lições do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos para os estudos e comentários. Podemos iniciar os comentários. José. Muita paz a todos. Então, mais uma vez, estamos vendo o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo: fora da caridade não há salvação. E uma atenção, né, dentro dessa orientação do Evangelho, é que, às vezes, né, nós poderemos nos vangloriar de não fazermos o mal, né, mas também não fazemos o bem. E segundo o apóstolo Paulo, né, ele diz que se nós não fizermos o bem, né, para nós fazermos o bem é necessária a ação da nossa vontade. Para nós
fazermos o mal, muitas vezes, basta, frequentemente, a inércia e a negligência. Então, se nós não fizermos nada, não podemos concluir dessa forma, né? Nós não estamos fazendo nada, estamos fazendo mal. Porque nós temos que nos conscientizar de uma vez por todas que nós viemos aqui para a Terra, nessa nossa existência, para fazermos alguma coisa de bom. Nós temos que dar a nossa cota de contribuição. Nós estamos dentro das nossas limitações, dentro da nossa insignificância que ainda possuímos. Nós temos uma missão divina aqui na Terra. Não importa o que nós venhamos a fazer. Se nós temos o trabalho nosso, né? Pode ser o trabalho profissional, por exemplo, né? O mais humilde que possamos estar investidos, né? Nós estamos numa missão, estamos contribuindo com a obra de Deus, né? Se nós observamos uma insignificante formiga, né, carregando aquele peso, aquela folhinha, aquele pedacinho de folha, né, que às vezes suplanta muito mais o seu peso, e está aí naquela determinação, né, de levar aquela folhinha para o formigueiro, né, ele está cumprindo uma obra divina, cumprindo uma missão divina. Então precisamos começar a parar e pensar nisso. Então, se os insetos, se os seres mais insignificantes, né, entre aspas aqui, porque não existe nada de insignificante na Terra, né, nós aqui assim achamos, né, imaginemos nós, dotados de inteligência, de razão, o que nós poderemos fazer para a obra divina, né? Daí vem o Cristo e coloca para nós que a sua lei se resume na prática da caridade. Caridade não é somente aquilo que nós vamos fazer espontaneamente, que nós vamos fazer para o bem, que nós vamos fazer independentemente de qualquer troca ou recebimento, ou qualquer pagamento que seja, né? Independente. Nós podemos praticar a caridade tanto com as nossas assistências, com o nosso trabalho voluntário, como devemos, né, e precisamos repensar a nossa vida quando nós fazemos qualquer trabalho. Trabalho nosso social, podemos fazer com caridade. Nosso trabalho profissional, nós podemos fazer com caridade. Nós temos que colocar Jesus dentro de tudo aquilo que nós fazemos. Essa é a questão. Então vamos fazer qualquer coisa que seja, né? Um trabalho profissional nosso, insignificante, uma coisa que nós estamos acostumados a fazer, que para nós fazemos de olho fechado, né? Fazemos automaticamente, sem termos que pensar muito, né? Vamos lembrar de Jesus, lembrar dele, pedir para ele, né, que nós possamos estar dando uma contribuição para o engrandecimento da terra, para que a terra melhore, né? E depois que nós terminarmos o nosso trabalho, agradecermos para ele. O Paulo está dizendo aqui para nós colocarmos todas as nossas ações ao controle da caridade, né? Nós temos dentro das nossas atividades profissionais, né, dentro das produções, de todos os bens, né, temos um departamento muito importante que é o controle de caridade, de qualidade, controle de qualidade, que é o que vai dar perfeição, que vai fazer com que o produto saia sem problema nenhum, mais perfeito possível. Dentro do contexto espiritual, nós precisamos passar pelo controle da caridade, para que nós possamos realmente estarmos contribuindo, darmos a nossa cota de contribuição para Deus, para Jesus. Vamos começar a pensar nisso, né? Parar um pouquinho com as nossas tribulações, né? Nem que seja treinando de vez em quando, uma vez por uma hora do dia, né? Pararmos um pouquinho e pensarmos nisso, para nós vermos a nossa vida se transformar, né?
para nós vivermos em paz, segundo o apóstolo Paulo. Que ele nos abençoe, que Jesus nos abençoe a todos. Que assim seja. Que a paz e a alegria de Jesus possa estar com todos, hoje e sempre. Então, é exatamente isso daí. Fora da caridade não há salvação. Então, queremos a salvação, almejamos chegar próximos a Deus, precisamos agir com isso, com caridade. E o que vem a ser a caridade? Uma vez o José Florencio, ele sempre explica assim: caridade é o sentimento de uma boa ação. Então, dá para nós entendermos. Caridade é o sentimento de uma boa ação. Por quê? Sentimento. Porque simplesmente fazer uma boa ação não nos salva. Podemos fazer uma boa ação em forma de doação de mantimentos, em forma de trabalho, enfim. Mas se agirmos sem esse sentimento de nos fazermos úteis, então não vamos alcançar o merecimento de uma recompensa, por exemplo. Toda boa ação tem que ser vinda e praticada, então, com esse sentimento bom. Isso passa a ser, então, a caridade. Caridade para com tudo e com todos. Respeito. Como José falou, tudo que formos fazer no nosso trabalho, no dia a dia, nas coisas pequenas, se agirmos com respeito, com amor, estamos praticando a caridade. Já pensou? Estamos lá com um problema difícil resolvendo e alguma pessoa que nós não estamos dando conta de que ela está nos observando, ela analisa nosso comportamento e depois ela conclui. Olha que maravilhoso, né? Depois ela conclui: puxa vida, que paciência, que exemplo, que perseverança. Vou lembrar isso, vou levar para mim e ver se eu também consigo colocar em prática. Puxa, se tiver uma fala dessa, por questão de terem nos observado, então sinal que estamos no caminho certo. E se assim acontecer, é porque agimos, então, com isso que chamamos de caridade. Gente, eu gostaria de ler, eu vou tentar colocar uma apresentação aqui, e eu acho que dá para, não sei se dá para vocês acompanharem, mas eu vou ler uma mensagem aqui do livro Encontro de Luz, do médium Públio Carício de Paula e o espírito Adélia Regina, que diz assim: o Messias pensava nas sementeiras da Boa Nova, nas viagens e conquistas até então. Imerso nesses pensamentos, ouviu passos, registrando a aproximação do menino João. Seus olhos brilharam ao cruzarem aos do discípulo jovem. Intimamente conhecia aquele espírito daquele jovem. Sua devoção era antiga e os laços de amor eram estreitos entre ambos. Ameaçando sentar-se, Jesus convida a caminharem enquanto conversassem. Próximos o suficiente para enlaçarem-se, João rompe a nostalgia do momento, cercado por tamareiras carregadas de frutos e ciprestes antigos e vetustos, movimentadas as suas copas pela viração noturna. Mestre, anseio por voos mais altos, vislumbrando os limites humanos, desejo suplantá-los, sem mesmo saber como. Pode ajudar-me? João, meu filho, todos fomos criados para crescer. O progresso é lei de meu pai, e ao influxo de suas leis, gravitamos rumo à imortalidade. Anelamos por maiores conquistas, devido à intuição dos programas divinos.
não nos contentando com os limites vigentes. Isso é natural e merece atenção, sem sofrimento ou ansiedade. Mas, Senhor, em que poderia eu crescer, tendo em vista a simplicidade dos meus recursos culturais e dos conhecimentos sobre a natureza? Bem sabe da minha origem humilde. João, bem sei sobre seu berço nessa existência. Entretanto, sei ainda mais da origem dos seus sentimentos. Cuida em multiplicá-los em seu coração, ampliando cada vez mais as leiras de amor cultivadas no solo do seu íntimo. Essa messe sagrada será motivo de paz e júbilo. Não será preciso, no entanto, que adquira ciência e conhecimentos? Como estarei habilitado ao serviço da Boa Nova, como o Senhor mesmo preconiza? O maior tesouro você já possui. O amor, como disse, é messe sagrada nos corações humanos, possibilitando o conhecimento da ciência do espírito. Dela deriva a ciência material, e à medida que crescer, irão se descortinando oportunidades de aprendizado e compreensão. Não debite à conta de sua vida momentos de desânimo ou descrença. Guarda a fé e segue em frente, amando indistintamente. Eu sempre estarei com você. Ademais, meu Pai que está nos céus convidou-o por mim ao ministério desse sentimento. Crê e segue, filho meu, à luz maior que permanece sobre nós. Concluindo suas palavras, Jesus conduz o aprendiz do Evangelho ao retorno em silêncio. Os dois cruzam pelas redondezas da humilde e simples casa de Pedro, em Cafarnaum. Então, essa mensagem, se a gente lê ela melhor, com calma, analisando quanto ensinamento, mas o que mais me chamou a atenção, sobre a caridade, falando em sentimento, então que consigamos criar dentro dos nossos corações esse sentimento de amor, de respeito, que assim como Jesus disse para João, evangelista, que ele continuasse amando, continuasse nesse trabalho, que Jesus sempre estaria com ele. E aí, se nós pegarmos as próximas reencarnações de João Evangelista, nós vemos que ele colocou muito exemplo disso, de amor. E agradecendo que ele tenha chego até como Chico Xavier, trazendo-nos essas bênçãos dessas lições, trazendo essa bênção dessa oportunidade de nos reunirmos em torno de Jesus, do nome de Jesus, em torno do Evangelho, por conta dos exemplos do Chico. E lembrando que semana que vem, na data de nascimento do Chico, né? Então vamos agradecer aí nas nossas orações esse espírito de Chico Xavier, que tanto bem fez para a humanidade, que tantos benefícios trouxe para nós. Lembrando, então, mais uma vez, de praticarmos esse amor e esse sentimento nos nossos corações, para que possamos sentir a bênção da paz e da alegria de Jesus. Muita paz a todos. Boa noite, muita paz a todos, queridos irmãos. Essa noite maravilhosa, com a felicidade do Evangelho junto de nós. Essa semana eu estava lendo alguma coisa sobre Einstein, né? Coisa simples, claro, porque não tenho discernimento suficiente para compreender. E eu lembro que o Chocanin sempre fala que Einstein queria entender o pensamento de Deus. E aí eu estava imaginando o seguinte, como Einstein, né, um gênio da humanidade, quer entender o pensamento de Deus? Daí eu busquei dentro do Espiritismo um raciocínio lógico que Allan Kardec traz para nós em todos os momentos.
E existe um raciocínio lógico entre os dois pensamentos. Para que Einstein pudesse entender o pensamento de Deus, ele conseguiria entender a essência da coisa. Podemos dizer assim, o fio da meada. Esse fio da meada, a partir daquele momento, a lógica se abriria diante dos seus olhos e tudo aquilo que de repente seria um mistério, ele passaria a ser mais fácil a compreensão. Allan Kardec, ele tem essa mesma linha de pensamento. Então, ele tenta trazer para nós e para todos quem estuda ou quem lê o Espiritismo, que nós consigamos entender a linha de raciocínio que o Espiritismo traz para nós. E, para isso, nós temos que desvencilhar as nossas amarras dogmáticas, que há tantos séculos o cristianismo, não aquele puro da essência, e sim daquele dogmatizado e sacerdotizado, traz para nós como situações impostas. Com essa linha de pensamento, Kardec clareia para nós o porquê estamos aqui, quem somos nós e o que devemos fazer. Uma coisa que quando eu tenho no meu dia a dia algumas situações difíceis, um raciocínio que vem à mente é aquela frase de Chico, né? Que ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas todos nós podemos começar hoje e fazer um novo fim. Nós somos artífices da nossa colheita porque fomos nós que plantamos. Então, numa lição como essa, maravilhosa, aliás, em que fora da caridade não há salvação, podemos também raciocinar que a salvação que pedimos, que ele nos convida diante da prática cristã da qualidade, qual é essa salvação? Salvar do quê? Salvar o quê? Então, claro que nós estamos falando de nós como espírito, que devemos praticar a caridade desinteressada e com isso teremos a salvação. Salvação da nossa ignorância, salvação da minha falta de entendimento básico e simples do que é o Evangelho. Porque se a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos, é porque quando dói para nós, isso é uma reação de algum mal que ainda fazemos e que ainda temos em nossos corações. Isso, compreendendo bem a vinda de Jesus, numa situação em que o Espiritismo nos esclarece de forma tão inteligente e lógica, vamos entender que a sua prática, de todo esse entendimento que ele trouxe, é passível da atividade. É necessário a atividade. É necessário que pratiquemos o Evangelho, como já foi dito, diante de todas as atrocidades que temos no nosso dia a dia. Não fugindo das nossas responsabilidades dentro da sociedade em que vivemos, mas enfrentando diante daquilo que o Evangelho nos fortalece. E só podemos ter essa razão e esse consentimento a partir do momento que entendemos o porquê devemos fazer isso. O Evangelho de Jesus, embora seja complicado pelo sacerdócio, quando nos aproximamos dele na sua origem, é extremamente simples. Assim como o Espiritismo, que nada mais é do que uma lei divina, também o é, simples e objetiva. Porém, eles vão totalmente contra, ainda hoje, da nossa civilização, da nossa sociedade,
perante o entendimento daquilo que temos como progresso. Então, essa reforma íntima que o Espiritismo nos convida e que faz, conforme Paulo, nos tornarmos melhores cristãos, devem refletir em como somos, pois como somos é a chancela que teremos quando retornemos à casa da erraticidade, salvando-nos das nossas aflições, salvando-nos dos nossos sofrimentos. Essas vicissitudes que ainda permeiam o nosso coração têm que ser esclarecida o quanto antes, de uma forma simples e objetiva, senão não estaremos dispostos a enfrentar todo esse egoísmo e vaidade que ainda permeiam o nosso coração para que possamos ser salvos. Então, queridos irmãos, devemos agradecer a todo momento a todos aqueles que nos trouxeram a essa casa espírita, onde fomos recebidos de braços abertos por Jesus. Não no madeira infamante, mas na condição de irmão fraterno, estendendo a mão a cada momento das nossas aflições. Porém, também não devemos lembrar de Jesus só quando estamos aflitos, mas sim a todo momento. A todo momento devemos, como diz os nossos mentores, devemos estar a cada momento refletindo se aquilo que fizemos está correto. Pois também, como foi dito, para fazer o mal basta a inércia. Que Jesus os abençoe. Muita paz a todos. Muita paz a todos. Então, o que é salvação? É uma pergunta que eu acho que a gente muitas vezes nos vê. E fizeram essa pergunta para Emmanuel no livro O Consolador. E ele respondeu que a salvação é a iluminação de si mesmo. A salvação, a verdadeira salvação, é a iluminação de si mesmo. E aí vem Chico Xavier e diz que a caridade é um exercício espiritual. Então, nessa mesma questão, quando Emmanuel responde, ele diz que o homem deveria programar de maneira estratégica, vamos dizer assim, a sua evolução, o seu progresso, o seu crescimento. Ele deveria planejar e trabalhar com objetivo. Eu lembro de uma citação de Irmã Dulce, que ela disse, ela fala que Jesus diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas aí ela completa. Ela diz, mas ao próximo como a si mesmo é grifado. E ela pergunta para a gente, então, até onde a gente deve ir? A gente dá um trocado? A gente dá um alimento? A gente para por aí? A gente faz um pouco mais? Amar ao próximo como a si mesmo, mas como a si mesmo grifado. Irmã Dulce foi um exemplo da caridade ativa. Ela não parava, ela foi praticamente um milagre. Era uma pessoa extremamente frágil e levantou um hospital de um galinheiro nas costas. Outra pessoa é Madre Teresa de Calcutá, que ela tem uma frase muito comum, que é muito conhecida, na verdade, que é amar até doer. Ela diz que o amor ele só é verdadeiro se ele doer. Que não adianta a gente dar o supérfluo. A gente tem que doar até doer. A gente tem que doar até machucar. Então, seguindo nessa linha de que Emmanuel nos diz que a salvação é a
iluminação de si mesmo, e que Jesus nos diz que a caridade é um exercício espiritual, é mais ou menos assim, né? Eu vou na academia, e aí o meu professor ele diz o que para mim? Olha, não tem ganho sem dor. Você tem que ralar, você tem que se esforçar. Você só vai ter resultados se você chegar em casa à noite ou acordar no outro dia com o corpo doendo. Não é isso que fala? Ou na questão material, na questão dos estudos. Olha, se você quer passar nessa faculdade, você vai ter que estudar, você vai ter que se dedicar, você vai ter que deixar de ir para aquelas festinhas de final de semana para pagar o preço, vamos dizer assim, não é isso que a gente fala para os nossos filhos? A gente orienta. Ou até em questões materiais, né? Você chega na empresa e já fala, na hora da entrevista você já fala para aquele que está te entrevistando, você fala, não, eu vou me matar aqui, eu vou dar tudo de mim. E a gente até que faz isso mesmo, né? A gente se entrega completamente para perder aquela barriguinha, para conseguir uma posição de destaque, para acumular recursos. E aí eu me lembro da questão 909 do Livro dos Espíritos, aonde Kardec, muito sabido, pergunta assim: o homem teria condições de superar as suas más inclinações? E a espiritualidade diz: com muito pouco esforço. O que falta é vontade. Pensando isso e lendo essa mensagem extraordinária, acompanhada do Livro dos Espíritos, onde pergunta, né? Onde a resposta é que a humanidade, a civilização é um progresso incompleto. É claro, o que nós somos. A civilização ela só pode ser um reflexo do que nós somos. A gente que está plantando há muitas décadas, há muitos séculos, e também estamos colhendo. Então, imagino eu, que se a gente tiver o comprometimento de ter poucos esforços, como diz na questão 919, a gente vai conseguir superar as nossas más tendências e, consequentemente, superar as más tendências no mundo. Então, que a gente possa seguir esse preceito do nosso Evangelho, essa premissa, fora da caridade não há salvação, e viver em constante estado de caridade. Muita paz a todos. Prezados irmãs e irmãos, muita paz, Jesus nos abençoe. A gente vai ouvindo os comentários e depois nós vamos pensando assim, né? Sobra muito pouco para me falar, né? Já falaram tudo, maravilha. Mas vamos iniciar os nossos comentários aqui pela pergunta do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta: a civilização é um progresso ou, segundo alguns filósofos, é uma decadência da humanidade? E a resposta é progresso incompleto, como observou o Fábio. Por que incompleto, né? Incompleto porque nós desenvolvemos a inteligência e, na parte da caridade, na parte moral, estamos muito aquém. Não desenvolvemos ainda. Então, é um progresso incompleto. Quando será completo? Quando desenvolvemos as duas asas, né? Como diz Emmanuel, para nós alçarmos os voos
que é o desenvolvimento da inteligência e dos sentimentos. Muito bem. Então, vamos ao Evangelho. Então, quando Kardec coloca aqui fora da caridade uma salvação, porque a caridade, sem a caridade, fora da caridade, não há transformação. Porque os espíritos, os mentores, estão sempre nos incentivando à prática da caridade. Por que Jesus trouxe essa bandeira, vamos dizer assim, como principal para nós? Porque, acho que já foi colocado, ela desenvolve, ela potencializa as sementes das virtudes que estão dentro de nós, em nossos corações. Então, sem a prática da caridade, essas sementes das virtudes, elas ficam sem germinar. Então, praticando a caridade, ela se desenvolve. Agora, olha que interessante. Nós já ouvimos, numa outra lição, a caridade material e a caridade moral. A caridade material, aí o William falou de Einstein, né? Do pensamento de Deus, né? Vamos ver o pensamento de Deus aqui, né? Um pedacinho, um tiquinho. Vamos tentar entender como que Deus ele nos criou e nos colocou num meio onde a gente pudesse desenvolver essas potências, né? Então, na caridade material, nós fazemos o exercício da caridade com aquilo que não é nosso. Vem de Deus. Tudo que é material, 1 quilo de feijão, vem de Deus. Eu estou que nem aquele administrador infiel, né? Olha, está aqui, ó, diminua a tua dívida, né? Aliviando a tua dívida. Está passando fome? Está aliviando a tua dívida, né? Perante o meu Senhor. Então, é a prática da caridade com aquilo que vem, que Deus nos dá. E olha, outro ponto interessante nessa questão, que nós iniciamos esse exercício da caridade com a prática da caridade na distribuição de alimentos, na parte material, com a caridade material. Para, no meio desta, a gente vai exercitando a moral, muito mais difícil. Então, vejamos, pensamentos de Deus, né? Em função das suas leis infinitamente perfeitas, justas, sábias, a lei de causa e efeito. Então, uns nascem com certas necessidades, outros também, outros não, né? E há uma variação. Então, nesse meio, eu olho para o meu irmão e vejo, está passando fome, desperta um sentimento de piedade dentro de um, do outro, e agita-se em nós, então, aflora esse sentimento, e nós doamos alguma coisa a esse irmão para aliviar o seu sofrimento. Uma vez que nós vamos desenvolvendo, então, esses sentimentos da piedade, do amor ao próximo, então nós vamos observar mais para frente que o nosso irmão, tanto quanto nós, temos outras necessidades em função das nossas imperfeições. Necessidade do perdão, necessidade da paciência, necessidade da tolerância, né? E necessidade da humildade, da compreensão. E aí, vamos fazendo esse esforço, agitando em nossos corações essas sementes, para que elas possam desenvolver. E aí vem, então, a iluminação, né? Como Emmanuel coloca, a iluminação de nós mesmos. Quando nós chegamos ao ponto de já não nos pertencermos mais, da abnegação. E aí nós estaremos com Deus. Seremos, como disse Jesus, né? Eu e o Pai somos um. Que maravilha a doutrina espírita, né? Nos levar
a esse ponto de entendimento, aí sim, como foi colocado, Emmanuel, né? Nós podemos fazer um planejamento da nossa evolução? Sim. Vamos fazer um planejamento de não perder nenhuma oportunidade de aplicação da virtude, da caridade, da prática da caridade. Se alguém está com fome, alguém precisa de algo, vamos ajudar, vamos auxiliar. Mas se alguém, principalmente dentro de casa, precisa da nossa paciência, vamos nos doar. Porque, como nós iniciamos as colocações, né, da prática da caridade material e moral, a primeira nós fazemos com aquilo que Deus nos dá. A moral é conquista nossa. Aí nós estamos doando de nós mesmos. Né? Porque nem Jesus, nem Deus, não está na lei dele que seja doado para nós as virtudes. Então, se nós conquistamos essas virtudes, se nós temos o desejo de exercitar essas virtudes, isso é uma conquista nossa. Aí nós estamos doando daquilo que é nosso. Que Jesus nos abençoe. Prezados irmãos, Jesus nos abençoe. Como sempre, nesse encontro fraternal, que pela bênção do Espiritismo, estamos começando a compreender melhor as razões da vida no campo religioso. Porque após a partida de Jesus, logo depois nós já começamos a alterar a regra que ele estabeleceu e nos afastamos de Deus e voltamos novamente junto a César. Mas, 18 séculos depois, a divina providência houve por bem enviar novamente para nós o próprio Cristo representado pela doutrina espírita, que é os Espíritos do Senhor. Então, nesse capítulo 15, Fora da Caridade, não há salvação, a elaboração de todos os capítulos, né? Então, Kardec colocando a lógica, a sequência, para não confundir a nossa cabeça, né? A minha, pelo menos. Então, fora da caridade não há salvação, o necessário para salvar-se e o bom samaritano. É um missionário mesmo, né? Então, o necessário para salvar-se, ele coloca um capítulo, aliás, versículos do Evangelho de Mateus, o capítulo 25. E depois coloca a parábola do bom samaritano, que descreve uma situação inédita, e que nós vivemos isso no cotidiano, né? Interessante que a parábola do bom samaritano somente consta no Evangelho segundo Lucas. Só ele que descreveu essa passagem, que nos traz tantos ensinamentos, né? Ora, por que só no Evangelho de Lucas? Deve ter alguma razão, né? Então, ele descreve aqui, nessa passagem, como nós devemos nos comportar. E a respeito da reencarnação, da nossa prática da caridade. Então, o gesto do samaritano, né? Diante daquela situação que nós estamos vivendo hoje e não conseguimos
pôr em prática. Essa é uma questão que nós temos que pensar muito, né? O Evangelho veio para esse fim. Então, como que nós, por exemplo, ali numa rodovia do litoral, de madrugada, vemos lá uma situação dessa, paramos o nosso carro, né, para socorrer, com toda essa onda de assalto, de crimes. Se comentava isso, né, que é uma época diferente hoje, a esse respeito, então nós temos que pensar muito e procurar os caminhos da caridade de acordo com aquilo que nós temos condição e entendimento. Bem, no entanto, essa parábola consta somente no Evangelho segundo Lucas, e que é aquela que nos encanta, né? Que nos emociona pelo gesto que todos nós podemos fazer. Hoje mesmo, né, surgiu essa oportunidade. Provavelmente não aproveitamos todas. Eu, pelo menos, não sei se eu aproveitei pelo menos uma. Será que eu tinha que falar para vocês aquele caso que nós fomos lá na Casa do Pão e tinha um palitinho dentro da fechadura que foi colocado ontem? O que veio na minha cabeça a respeito de quem fez isso? Vou deixar para vocês fazer esse pensamento. Depois, Kardec coloca o maior mandamento nesse capítulo, né? Mas os fariseus, quando viram que Jesus tinha feito calar a boca aos saduceus, se ajuntaram em conselho. O vocabulário da época, muito pobre. Às vezes uma palavra tinha vários significados. Então, mas os fariseus, quando viram que Jesus tinha feito calar a boca aos saduceus, se ajuntaram em conselho. Não tinha recurso para eles se expressarem que na argumentação de Jesus, entre fariseus e saduceus, aqueles homens terríveis, né, que queriam, de toda forma, levar Jesus para a cruz, então se expressavam dessa maneira. Claro que Jesus não fez ninguém calar a boca, ele apenas expôs com toda certeza, dentro do seu amor ao próximo, como nós devemos nos comportar, como que eles deveriam ser educados nesse relacionamento. A caridade, segundo São Paulo, vejamos, Kardec, nesse capítulo, ele foi buscar tudo isso. Precisamos pensar nisso, né? A caridade, segundo São Paulo, então, aquela descrição que Paulo coloca, e que, por prêmio, né, recebeu a oportunidade de trazer pela psicografia a mensagem de hoje. Fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. Situação que nós, deturpando o evangelho, preferimos colocar, então, aquilo que é uma ilusão, né? Que estamos vendo hoje a consequência praticamente, do desaparecimento, né, dessas religiões ortodoxas, etc. E completa com a instrução dos Espíritos de Paulo trazendo para nós, fora da caridade não há salvação, a regra áurea do Espiritismo. Chico sempre dizia, né, se Kardec tivesse colocado fora do Espiritismo não há salvação, eu teria procurado outro caminho, não seria espírita. Porque é uma regra universal. Onde quer que estejamos, em qualquer vibração do planeta que nós, e do lugar que nós iremos ocupar, essa regra é áurea.
é de todos os lugares. Então, nós precisamos começar a pensar assim, o que o Espiritismo trouxe para nós, né? Então, hoje, por exemplo, né, dentro desses preceitos aqui, o que eu coloquei? Quantas oportunidades surgiram para que eu pusesse em prática essa caridade e alcançasse um degrau a mais na minha evolução? Não aconteceu. Não aconteceu. Porque muitas situações que eu poderia ter posto a caridade em ação, eu não pus. Muitas delas até eu procurei criticar as pessoas, né? Achando sempre que eu sou o melhor. Então, prezados irmãos, vamos, dentro dessa oportunidade que nós estamos recebendo hoje, porque esse Covid é uma bênção, né? Não é praga, é bênção. Quanto que nós íamos ter condição de evoluir se não tivéssemos uma situação dessa? E ainda continuamos abusando, né? Desonesto, querendo vantagens, querendo tudo para nós, né? Não estamos aprendendo. E Deus é aí, olha, cuidado, né? Veja lá, está difícil. Então, como que nós temos, que preparo eu tenho para enfrentar uma situação dessa? E que muitas ainda vão acontecer no processo evolutivo. Então, estamos num mundo de expiação e prova, e a programação, estamos passando para um mundo de regeneração. Então, essa mudança perispiritual, de expiação e prova para regeneração, é esse preço. É essa limpeza. Penso eu assim. É essa limpeza. Olha como que nós estamos, né? Como que está o nosso perispírito diante dessa situação. Então, Paulo diz assim, podeis reconhecê-los pelo perfume de caridade que espargem ao seu redor. Perfume de caridade. Interessante esse fenômeno, sabe, irmãos? Porque eu tenho comigo que podeis reconhecê-los pelo perfume de caridade que esparge ao seu redor. Quem teve a oportunidade de estar próximo de Chico Xavier. Olha que interessante. Então, o Chico tinha esse fenômeno de perfumar o ambiente, né? Tem uma expressão própria para isso. Ou odorização, uma coisa assim. Ou odor, né? Odorização. Odorização. O Chico tinha esse fenômeno. De repente, nós estávamos lá, assim, tudo reunido, e vinha aquela onda de um perfume que não é da terra. A gente via perfume de rosas, que não tinha expressão. Aquilo entrava dentro de nós e transformava o nosso interior. Acredito que alguns daqui, eu não digo muito, mas teve essa oportunidade de presenciar. E, dependendo da situação, era tão forte, que a gente chegava em casa, tirava o lenço estava com aquele perfume. E o Chico, né, isso é uma realidade. Mas o perfume da caridade do Chico, ele em si. Estou imaginando Jesus, né? Por quê que a gente conseguia, né, junto de Jesus, essa presença sublime, divina, pura? Então, mas é pela caridade. É esse o caminho.
Então, aquele gesto simples que nós fazemos, de atender um necessitado, de compreender uma situação de um irmão nosso que está vivendo dificuldades, enfim, né? Qualquer situação que seja, essa prática é a oportunidade que nós temos em nossas mãos. E completa, então, Paulo, nessa sublime mensagem, né? Agora, por que ele recebeu essa mensagem? Ele trouxe para nós, né? Paulo, que nós conhecemos, sabemos o que ele fez, né? Para o Cristo. Então, nós temos que pensar muito, porque nós estamos com essa oportunidade na mão. E esse Covid aí é a benção da nossa transformação para o novo mundo. Um novo mundo. Porque nós vemos aí pelas explicações, né, do Espiritismo, de Kardec, e agora o doutor Inácio trazendo esses livros últimos dele, né? Então, que o Espírito que vem de um outro mundo para o nosso. Então, ele vem para o mundo, para o nosso plano espiritual, trazendo o perispírito de lá. Ele tem que sofrer um processo dentro do nosso mundo, da nossa vibração, para se transformar e se adaptar aqui. Ele não vem lá, nós não viemos de capela, já entramos aqui na Terra no corpo humano. Não. Passamos por um processo de depuração profundo, de milênios, para nós podermos entrar e nos adaptar nesse mundo que nós estamos. E não foi séculos, milênios. E mesmo nessa preparação, viemos para a Terra e tão grosseiro que é o perispírito daqui, na adaptação, que nós criamos a mente psicose, que o espírito reencarna em corpo animal, de tanta diferença. Olha quanta coisa que nós temos que ir em busca, né? Da bênção dessa pandemia. Por isso que a lição de hoje é fora da caridade, não a salvação. Então, o coração de Jesus nos amparando. Prezados irmãos, nós, quanto a nossas atividades do leque e da Casa do Pão, nós estamos com as atividades das nossas reuniões suspensas, obedecendo as regras, né, impostas pela Secretaria da Saúde. Não vamos transgredir. Agora, dentro da assistência, nós entendemos que não podemos parar. E obedecendo, então, as regras de como devemos nos conduzir, a nossa assistência está continuando. A sopa diariamente, no horário estabelecido, atendendo a todos, dentro desses preceitos, dentro dessas regras, e no sábado, as nossas atividades de distribuição de gêneros, de cestas básicas, né? E mesmo de roupa, nós estamos continuando também, e fazendo das regras e das normas estabelecidas, sem transgredir absolutamente nada. Agora, quanto à parte doutrinária das nossas reuniões e estudos, nós vamos aguardar mais alguns dias para vermos como que vai ser conduzido a possibilidade de estarmos, então, em reunião. Então, estabelecendo toda essa situação, essa necessidade desse comportamento, né, que é para a nossa própria evolução, vamos agradecer a Deus. E, nas nossas preces, nas nossas vibrações, que o amparo a todos aqueles que trabalham na assistência e a recuperação dos enfermos, no tratamento dos enfermos, que se arriscam, né? A todos eles, a vibração de paz, que os bons espíritos estejam assistindo a todos. As famílias que estão enfrentando
essa pandemia, essa prova, né, que faz parte da nossa evolução, as vibrações também de carinho, de coragem para enfrentar essa situação. Prezados irmãos, Jesus nos abençoe. Vamos, então, convidar a Cida Sanfins para a prece de encerramento. Senhor Deus, Mestre amado Jesus, nós os agradecemos pelo Evangelho de hoje. Agradecemos, Jesus, essa maravilhosa oportunidade de estarmos reunidos em torno do Teu Evangelho. Teu Evangelho de luz, de paz e de amor. Muito obrigada, Jesus. Que a Sua divina luz esteja com todos nós, com as nossas famílias, com os nossos amigos que amamos, por aqueles que ainda não conseguimos amar. Que o Senhor abençoe a todos. Abençoe os médicos, enfermeiros e todos aqueles, Senhor, que estão doentes, quer com a Covid ou outras doenças. Que o Senhor continue abençoando e que Tua luz, Jesus, esteja em todos os lares do nosso planeta Terra. Senhor Jesus, olhai pelo nosso Brasil e que todos nós, Senhor, gradativamente melhoremos para realmente estarmos aptos para o mundo de regeneração. Obrigado pelo Evangelho de hoje e que novas oportunidades o Senhor nos conceda do nosso Evangelho no lar. Obrigada, Jesus. Que assim seja. Meus irmãos, boa noite a todos, uma excelente semana. Até a próxima quinta-feira, junto aqui mais uma vez no Evangelho de Jesus. Obrigada, boa noite. Boa gente. noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Boa semana. Boa noite, gente. Gente, boa noite. Boa noite. Deus abençoe. Tchau, tchau. Obrigada, boa noite para todos. Boa noite. Tchau. Tchau, boa noite. Beijo. Tchau, Rodrigo. Tchau. Boa noite, pessoal. Boa semana. Deus nos abençoe a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Kátia. Boa noite. Boa noite, Bia. Boa noite, Boa também. noite. Boa noite, dona Vanessa. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Amém. Boa noite, Seu Toninho. Boa noite, beijo. Beatriz. Beijo. Boa noite. E aí,